outro grande dilema que nós temos com a água, principalmente, é a questão da agricultura e do uso da água pessoal, né? A agricultura cada vez consome mais água por causa das irrigações. O Brasil é uma enorme potência no agronegócio e esse ganho de produtividade, que é fantástico, por outro lado, leva ao consumo de mais água. Nós vamos ser capazes de aproveitar esse reuso da água para suprir a agricultura e a sua demanda por água? Olha, tem que ser por aí. A agricultura, o Brasil se orgulha, com toda razão, do seu agronegócio. É um setor extremamente dinâmico da economia brasileira e que, obviamente, tem melhorado nos seus ecoindicadores, então vai usar menos água por unidade de produto. Isso deve ser sempre um objetivo, não só da agricultura, como da indústria, mas para realmente a gente continuar expandindo, precisamos mais água. 70% da demanda por água é da agricultura, é demanda por irrigação. Né? Nós precisamos tornar a irrigação mais eficiente, usando menos água, né? E precisamos de água de reuso, precisamos de água dessalinizada, que é uma solução para vários países. Nossos vizinhos aqui na América Latina, o Chile, o Peru, etc., são também países que enfrentam, até mais do que nós, né? Não são tão abençoados como nós, como se disse no início, e eles enfrentam estresse hídrico e soluções de dessalinização, soluções de água de reuso também são muito importantes. Eu acho que o caminho é esse, a água reciclada. Quer dizer, nós não precisamos depender exclusivamente de São Pedro. São Pedro vai ser um dos protagonistas, mas nós precisamos também encontrar formas de ter uma matriz hídrica diversificada. Agora, como você bem falou, esse investimento todo privado que nós vamos ter na área de saneamento vai não só gerar emprego, mas como terá esse spillover nas áreas sociais de uma forma incrível, né? Por que ainda há resistência política em alguns nichos de avançar com um projeto que parece que só é ganha-ganha? Quando nós escutamos você, parece que é um ganha-ganha, então não dá para entender por que o político não aproveita uma oportunidade para investir num projeto ganha-ganha ou se empenhar para fazer isso sair do papel. Eu acho que, felizmente, tem melhorado, mas eu acho que durante muito tempo faltou uma visão mais de médio prazo, uma visão que olhasse um pouco além das próximas eleições, né, ou das promessas de campanha, né? Então, é claro que uma fonte luminosa na praça de uma pequena cidade é mais vistosa do que uma estação de tratamento de esgoto, que muitas vezes a vizinhança da estação de tratamento não gosta e reclama com o prefeito e tem dificuldade e tal. Então, eu acho que, felizmente, há um maior conhecimento para ver que essas coisas são bobagens. Quer dizer, a fonte luminosa tem um efeito muito superficial, enquanto que uma estação de tratamento de esgoto vai ser muito importante. Agora, você precisa saber transmitir isso à população. Então, tem um desafio também de comunicação. Grandes cientistas e comunicadores como você têm um papel fundamental em fazer isso, quer dizer, em mostrar à população. É interessante, Dávila, porque as pesquisas às vezes indicam saúde lá em cima como prioridade, saneamento lá embaixo. Mas não há ligação, nem sempre a população fala saneamento é saúde. Quer dizer, quando as pessoas começarem a entender isso de uma forma muito clara, eu falo, puxa, esse negócio é importante. Então, essa estação de tratamento de esgoto que eventualmente pode me incomodar, porque as obras estão atrapalhando por onde eu passo e tal, isso vai ser muito importante para mim, para minha família, para os meus filhos. Agora, além disso, ainda tem o aspecto assim de você perceber coisas fundamentais como as mudanças climáticas. Quer dizer, tem que fazer parte do plano de resiliência da cidade
o saneamento ambiental, a criação das cidades esponja, que são capazes de absorver a água, as áreas de retenção de água, os parques lineares protegendo e evitando o transbordamento dos rios. Tudo isso tem que fazer parte do plano de resiliência, no caso das enchentes, ou a segurança contra as secas, aí com a água reciclada, com a dessalinização. Eu tenho a impressão que os políticos que descobrirem mais cedo isso, e felizmente há políticos que estão descobrindo isso, vão ter um grande ganho, e um ganho legítimo, porque vão estar mostrando algo real para a população e não a fonte luminosa. Um exemplo clássico disso foi o Jaime Lerner, em Curitiba, claro, né? Claro. Que usou toda a parte do urbanismo junto com essa preocupação exato. Né, para criar parques, inclusive para absorver a água da cidade. E aquilo fez com que Curitiba tornasse uma cidade de referência durante tanto tempo. Sem dúvida. Não é à toa que Curitiba tem muito menos problemas do que várias outras capitais brasileiras, né? Agora, Gessner, uma questão importante, as pessoas sempre lembram a privatização como os estados, mas na verdade os municípios hoje têm capacidade de querer ou não privatizar ou ter o serviço de uma ex-estatal, como é o caso da Sabesp ou não. Você vê como um balanço positivo ou não essa autonomia de municípios? Como você acabou de falar, é um investimento que precisa de escala. Então, se você define só em questão local, atrapalha o ganho de escala. Como é que você julga, com a sua experiência, essa história da privatização também nas mãos dos municípios? Isso foi um gol ou isso foi um problema? Olha, eu acho que é um fato que decorre de duas coisas. A decisão federativa, né? Eles, de fato, constitucionalmente, têm o poder de decidir sobre os serviços de saneamento. E tem também as características do próprio serviço, porque o serviço de saneamento é um serviço eminentemente local. Né? Eu tive a oportunidade de ir a alguns lugares, quando eu era presidente da Sabesp, eu ia nos lugares onde estavam com crises, né, falta d'água, etc., e eu via o ódio que as pessoas tinham do prefeito, e quando tinha qualquer tipo de problema, às vezes era até um problema climático, mas o ódio e a cobrança era em cima do prefeito. Então, é um serviço de uma natureza muito local, e onde, por exemplo, o serviço, é óbvio que também há coisas desse tipo com telecomunicações, com energia elétrica, mas é menos local do que o saneamento, que depende muito de características específicas, né, daquela região, daquela disponibilidade do ponto de vista de enchentes, da pluviometria daquela região e assim por diante. Então, isso faz com que seja natural que o governo local tenha muito a dizer. Então, eu tomaria como um dado. Assim. Em sendo assim, nós podemos criar blocos para ganhar escala. Em sendo assim, nós podemos criar convênios e acordos entre as agências reguladoras para que haja mais uniformização dos critérios, né? Eu vi muitos municípios, o prefeito tinha um certo orgulho de falar, não, aqui nessa cidade vai ter agência. Eu não vou depender da agência da capital. Aqui é a agência. Eu ponderava, o prefeito ou a prefeita ponderava dizendo assim, olha, custa dinheiro, você tem que contratar PhDs aí, especialistas, você tem que ser um engenheiro sanitarista, tem que ser um economista, tem que ser um administrador. Vai te custar um dinheiro que estaria melhor aplicado se você tivesse um serviço estadual, por exemplo, né? Em alguns países nacional. Você tem ganho de escala institucional, mas você pode ter acordos entre essas agências, e isso foi uma característica do marco muito importante, que atribuiu à Agência Nacional de Águas e hoje Saneamento Básico, a ANA,
o papel de supervisão regulatória, né? Que faz parte, normatizar para harmonizar, isso é muito importante. Então, eu acho que essa dificuldade de ser uma coisa local pode ser superada. Pode ser superada também com consórcios, né, de municípios e com novas tecnologias. Então, eu acho que tem conserto, embora seja, em muitos casos, coloque alguns desafios.